o algoritmo de segmentação por crescimento de regiões de Mumford and Shah. Esse é um algoritmo que foi publicado originalmente em 1989, numa revista chamada Acta Mathematica Scandinavica. E o artigo, se eu não me engano, tem 70 páginas, alguma coisa assim. E os dois autores, eles... É um artigo extremamente matemático. E os autores argumentam que, com base naqueles apriorismos kantianos, um algoritmo ideal de segmentação, ele tem que satisfazer um conjunto de critérios, e aí eles apresentam uma equação, que é esta daqui, que supostamente satisfaz estes critérios. Eles são bastante absolutos ao afirmar isso. A gente pode discordar, mas, no fundo, é um algoritmo bastante interessante. Eu já vou destrinchar essa fórmula para vocês. Eu raramente entro na matemática. Essa aqui, ela é genial e ela tem uma versão bem simples dela, que não é essa versão cheia de integrais duplas. Tá? Por sinal, o OpenOffice fez besteira. A integral dupla aqui, ela está fora desse módulo. Tá? Não enxerguem a integral aqui dentro, por favor. Tá? E essa forma simplificada, que a gente chama de funcional simplificado de Mumford-Shah, ele é muito interessante. Tá? Então, a grande vantagem do algoritmo é que ele é extremamente robusto. Tá? É um algoritmo que procura unir regiões parecidas, procura separar coisas diferentes, e ele tem um critério que é essa parte aqui no final, tá? Que é na verdade, é um termo de penalização que penaliza bordas complicadas. Então, é um algoritmo que tende a encontrar coisas redondas. Tá? Ou em coisas muito cheias de pontas e voltas, ele tende um pouco a ignorar as pontas e voltas, mas no geral, né, ele vai ter um efeito que é o efeito de segmentar objetos bem legais. A gente vai dar uma olhada. Tá? Então, aqui a gente tem uns exemplos. Isso aqui eu usei uma implementação do Mumford-Shah que veio de um pacote chamado Megawave, que é um pacote desenvolvido por um grupo de pesquisa lá na Universidade de Grenoble. No início da década de 90, eu considero uma das melhores implementações do Mumford-Shah. Se eu não me engano, esse pacote está online ainda e você pode procurar por ele. É uma implementação em C, né? É muito boa. Só funciona com imagem em tom de cinza. Mas aqui vocês veem uma característica do Mumford-Shah, tá? Que é uma característica de tender a separar coisas na sua forma, tender a fazer segmentos mais arredondados. Tá? E isso é uma questão que ela é bem interessante porque reflete a natureza de muitos objetos que existem em imagem. Tá? Aqui a gente vê, por exemplo, nessa tomografia, a gente vê que eu consegui separar cérebro de algumas das lesões que a gente vê aqui e ainda manter essa outra lesão aqui de uma forma bastante boa. Tá? O valor de lambda é justamente o valor limite que você dá para esse termo de penalização, que penaliza bordas compridas. Tá? Então, vamos dar uma olhada em como que ele é organizado, esse algoritmo. Tá? Ele tem uma questão, que ele é um algoritmo lento, né? Por isso tem várias implementações que fazem, ele é iterativo, né? E a gente vai sempre incrementando o lambda, a gente vai explicar daqui a pouquinho como é que a coisa funciona. Tá? Então a ideia é o seguinte, você começa com regiões que são grupos de pixel. Na verdade o algoritmo começa com tantas regiões quanto os pixels na imagem.
Tá? Do mesmo jeito que o split and merge também começava, cada folha ali. A ideia era, na verdade, o split and merge é o contrário, né? Ele vai descendo até chegar a folhas que podem ser um pixel. Aqui não, a gente começa com regiões que são um pixel e a gente vai unindo. Né? E a gente começa com o que? A borda de cada pixel. Então cada pixel vai ter uma borda igual a 4 no início. Né? E aí, o que é a ideia? A gente avalia a variação de pixel dentro de uma região e a gente compara isso com a penalização que me geraria se eu juntasse duas regiões. E quando eu consigo diminuir o valor total de energia, porque a ideia dessa fórmula é o quê? A gente minimizar o valor de E. Se eu consigo reduzir o valor total de energia juntando duas regiões, eu vou juntar. Se isso fizer a energia aumentar, eu não junto. Então, em cada iteração, eu vou comparar todos os pares de regiões para ver se existe pares que diminuem a energia e eu vou juntar aquele par que produziu a maior redução de energia. Essa é a minha ideia. Né? Então, regiões vizinhas, na verdade, elas estão competindo entre si por quais duas vão ser fundidas. Uhum. Uhum. A princípio, ele compara todos os vizinhos, tá? E analisa qual é a redução de energia que acarretaria a fusão de dois vizinhos. Tá? E ele vai ordenar isso por redução de energia. Tá? E aí ele pega aquele que gera a maior redução de energia e funde. E aí ele vai continuar de novo. Tá? Esse passo de iteração, ele continua enquanto for possível juntar coisa e reduzir a energia. Né? Em algum momento você vai ter o termo do lambda maior do que o resto. E nesse momento não dá para fazer mais. Tá? Aí o que a gente faz? A gente modifica o valor do lambda e começa tudo de novo. Tá? A gente permite bordas maiores. E aí a gente continua trabalhando. Tá? Então a ideia sempre é essa. Eu vou fazer o quê? Eu vou iterar com um determinado valor de lambda e ir juntando coisas. Tá? Assim, a tua pergunta é se eu trabalho deterministicamente ou não, não é isso? E qual é o par que eu escolho? Porque assim, pode acontecer na hora que eu faço essa ordenação por redução de energia. Tá? A gente vai olhar a fórmula, você vai entender daqui a pouco. Tá? Pode acontecer na hora que eu faço essa ordenação por redução de energia que 2 ou 3 vão produzir a mesma redução de energia. Eu vou ter que escolher um. E aí eu faço tudo de novo, porque aí já não vai mais valer os outros. Tá? Porque a hora que eu juntei duas regiões, eu tenho que calcular de novo todos os parâmetros. Tá? Então, a cada vez que eu juntei uma região, eu calculo tudo de novo e reordeno tudo de novo. Vamos dar uma olhada aqui, na verdade, na fórmula aqui. Tá? Então, a fórmula original é essa daqui. Tá? E qual é a minha ideia aqui? Tá? Eu tenho, por um lado, a média, eu tenho o valor ideal do pixel de uma determinada região, que é U. Tá? Esse valor ideal, na prática, eu não conheço, então eu pego a média dos pixels da região. Tá? E eu vou subtrair isso de cada pixel, e com isso eu vou ter o quê? Basicamente, isso aqui é a integral das diferenças entre a média de uma região e cada pixel. Tá? Aqui eu vou ter um gradiente dentro do valor ideal do pixel. Na prática, esse gradiente, tá? Então vamos olhar aqui no termo, tá? Então isso aqui me dá a variação intra-região, a primeira variação intra-região. Isso aqui é a segunda variação intra-região, que é a variação do valor ideal do pixel na região. Tá? Na prática,
como eu não sei o valor ideal dos pixels dentro de uma região, isso aqui é a média é tudo igual, esse termo sempre é nulo. Tá? Então, por essa razão, na prática, quando eu implemento o Mumford-Shah, eu tiro fora esse termo. A gente já vai ver. E isso aqui é a extensão da borda. Tá? Então, isso aqui é um termo lambda multiplicado, tá, pelo comprimento das bordas de todas as regiões. Tá? K aqui, para mim, é o conjunto das bordas de todas as regiões. Tá? Então, na prática, eu vou fazer o quê? Tá? Isso aqui me diz o quão longe cada ponto individual da imagem está do valor ideal dado para essa função U, que eu não conheço, e por isso eu aproximo pela média. Tá? Isso aqui é mais uma variação intra-região que me calcula o gradiente dentro da região. Como eu não sei e eu uso o que é a média, isso aqui é zero e eu posso ignorar. Tá? E por último, eu tenho o termo do comprimento. Então, na prática, eu tenho a equação simplificada de Mumford-Shah, aonde eu vou ter um parâmetro que é um comprimento total de regiões, aqui, que na verdade é o conjunto das bordas de todas as regiões. Então, eu tenho uma energia para um determinado conjunto de bordas entre regiões que é dado por essa fórmula aqui. Tá? Muito bem. Com isso, eu posso redefinir um pouco as coisas e dizer que eu tenho uma área de uma determinada região, eu tenho regiões separadas por uma fronteira deltinha, tá? E com isso eu vou ter o quê? A equação da energia que eu posso colocar da seguinte forma. Para uma determinada média, ou para um conjunto de médias de regiões, eu vou ter o quê? Tá? Essas regiões, desde que eu tenha determinadas bordas entre as regiões. Tá? E a minha ideia sempre é o quê? Eu quero achar uma nova energia, tá, que seja menor do que a energia anterior. Então, o que eu tenho que fazer? Na prática, eu vou iterar de maneira ao quê? Eliminar uma borda e fazer com que a eliminação dessa uma borda entre duas regiões, ela produza uma redução da energia total. Tá? Então, na prática, eu vou fazer o quê? Eu vou minimizar dois termos. Um que eu chamo de elasticidade, que é essa diferença entre todos os pixels de uma região e a média. Observem que quando eu fundo duas regiões, eu vou calcular uma nova média. E eu vou ter um novo termo que me dá as diferenças entre agora os pixels da região maior e a média. Então, isso aqui vai sempre crescendo. E isso aqui é o comprimento que eu aceito para as minhas bordas totais. Tá? Então, eu vou juntar essas duas coisas, tá? E eu faço uma junção quando a energia total diminui. E eu vou fazendo isso enquanto dá. Quando não dá mais, eu pego, aumento o meu valor de lambda, tá? E aí eu continuo de novo fazendo isso. Né? Porque vocês observam que o quê? O comprimento total das bordas ele vai diminuindo. Né? E o valor total aqui vai aumentando. Então eu uso o lambda aqui, na verdade, como um parâmetro, porque isso aqui aumenta e uma hora a minha energia não diminui mais. Então, o que eu faço? Eu aumento o meu lambda, e com isso eu empurro lá para cima a importância das minhas bordas, e aí eu continuo fundindo região. Tá? Esse processo vai iterativamente. Aqui tem um exemplinho, tá? A imagem, por exemplo, com esses valores, eu começo vendo se eu consigo juntar aqui, depois eu vejo se eu consigo juntar aqui e aqui, até que eu crio estas regiões com essa forma. Obrigado. Não? E aí eu vejo se isso aqui dá para juntar, não? E aí chego à conclusão que não dá e paro. Não? Então aqui tem alguns exemplos. Vocês podem ver aqui, ó, a imagem dessa igreja ou a imagem disso daqui. Isso aqui, essa aqui mesmo, tá? Essa ilha nesse lago aqui é uma coisa muito difícil de você segmentar. O Mumford-Shah, ele consegue uma segmentação bastante boa. O céu, você observa que o que ele vai fazer? Ele, na verdade,
ele vai transformar o gradiente do céu num degradê. Tá? A mesma coisa com o gradiente aqui. Mas, por exemplo, o reflexo, a ilha, etc., isso está mantido. Aqui também a gente acaba tendo uma fusão desse pedaço com esse. Não tem como escapar, e o céu aqui acabou sendo fundido junto. Mas de resto, essa segmentação é muito boa. A cruz foi separada do céu. Se vocês lembram outros algoritmos que a gente testou, a cruz simplesmente sumia. Né? Então, né? Aqui você vê que a ponte sumiu. O algoritmo engoliu a ponte. Por quê? A ponte é cheia de borda. Tá? Isso aqui é uma coisa extremamente custosa. Então, é algo que o algoritmo de Mumford-Shah vai engolir de cara. Não tem jeito. Aqui os nossos elefantes, eles acabam sendo fundidos com a savana, infelizmente. Mas para outras coisas o algoritmo é bastante bom. Então hemácias aqui são segmentadas de uma forma bastante boa. Imagem de ressonância magnética, no geral, a gente tem bons resultados. Isso aqui é uma imagem muito, muito, muito ruim de um melanoma. Aqui a gente vê que o resultado acaba virando um monte de gradientes, então, para esse tipo de coisa não é tão bom. A gente depois vai dar uma olhada em extensões do Mumford-Shah que funcionam legal. Tá? Aqui é a mesma coisa. Tá? Um gradiente vira degradê, mas os outros objetos estão relativamente bem separados. Isso aqui também é um exemplo muito difícil de segmentar. Tá? Muito bem, eu vou mostrar para vocês aqui, eu não encontrei em Python nenhuma implementação decente do Mumford-Shah. Tá? Então, a gente encontrou algumas coisas alternativas. Eu vou mostrar para vocês uma delas aqui, tá? Que é, tá, em princípio, um método chamado minimizador de Ambrosio Tortorelli. Tá? É uma variação do Mumford-Shah. Essa variação ela é um pouco mais complexa e ela mantém algumas variações dentro da imagem. Tá? No Git que eu distribuí para vocês tem o código. Ele executa aqui dentro sem problemas. Tá? Então a gente pode dar uma olhada. Eu vou rodar esse aqui. Tá? Ele tem um monte de parâmetros aqui. O que aconteceu agora aqui? Not defined. Eu esqueci. Ah, tá. Eu esqueci de carregar alguma coisa aqui. Agora sim. Oi? Oh, yes, eu fiz besteira. Esse teclado aqui, apesar de ser... Agora sim. Apesar de ser supostamente muito bom... Tá. Então, assim, a primeira coisa que chama a atenção é o tempo que leva. Tá? O Mumford-Shah tradicional é mais rápido que esse Ambrosio Tortorelli, mas vocês estão vendo, ele está me levando aí um tempo bastante bom. Tá? Então, assim, Mumford-Shah não é um algoritmo para tempo real. É um algoritmo para quando você tem tempo para realizar uma segmentação. Tá? Se fosse Mumford-Shah tradicional, já estaria pronto. Esse aqui ainda está aí calculando coisas. Ou ele deu pau no meio do caminho. Não, né? Tá. Ué. Não, ele está rodando ainda. Ah. Foi. Tá? Então, vocês estão vendo que isso aqui é um resultado muito, muito, muito melhor do que tudo que a gente viu até agora. Tá? Algumas coisas não são tão boas. Aqui a gente vê que em algumas regiões aqui ele tem uma mistura de cores, mas se a gente olhar as bordas que ele gerou, na verdade as bordas estão muito boas. Tá? Então,
Essa implementação, ela funciona para cor também. Tem uma célula aqui para imagens coloridas. Eu não sei se ela está funcionando. Acho que sim. Então, que imagem que eu peguei aqui? O carro. Vamos ver o que vai acontecer com esse carro. Isso agora vai demorar muito. Então, vocês estão vendo que tem parâmetros diferentes. Tipicamente, no Mumford-Shah, a gente tem um parâmetro, lambda. Às vezes, a gente coloca um segundo parâmetro, que é o número de iterações, para limitar o tempo que ele vai perder dentro de um determinado nível de energia. O lambda que você coloca é o seu lambda limite. Ele começa sempre com um lambda baixinho e vai incrementando. Vocês vão ver, existem duas formas da gente implementar o Mumford-Shah. Um é com lambda exponencial. Então você usa potências de 2 para o valor de lambda. Essa é uma forma mais rápida da gente trabalhar. E existem implementações do Mumford-Shah que usam passos lineares. É ruim e é bobo, porque lá no começo eu posso andar rápido, e depois também, se eu sempre usar uma potência de 2, eu, na verdade, estou num caminho muito bom. Então, essa implementação que eu falei para vocês, vamos ver se a gente acha aqui o pacote Megawave, para ver se ainda dá para baixar ou não. Eu acredito que sim, eles só pararam de atualizar. Virou o nome de alguma outra coisa. Será? Alguém botou no GitHub. Melhor para vocês. Tá? Não sei há quanto tempo faz que ninguém atualiza esse negócio aqui. Então vale a pena dar uma olhada. Mas a implementação que tem aqui é uma implementação bem legal. Tá? Vale a pena. A não ser que eles tenham tirado fora. Mas eu acho que não. Aqui. Mumford-Shah. Tá? Tem implementação aqui. Beleza. Acho que vale a pena vocês darem uma olhada nisso se alguém quiser isso. Existem algumas outras implementações, eu posso dar uma procurada e colocar para vocês. Tá? O que aqui ele ainda está pensando. Tá? Eu tinha achado uma outra implementação de Mumford-Shah aqui que eu estou dando uma olhada. Tá? Ela não me pareceu muito boa, é também extremamente demorada. Eu até incluí nessa versão do notebook que eu não coloquei no Git ainda aqui. Tá? Também é uma reinterpretação. Tá? Não acho que valha a pena a gente se perder nela. Bom, para nós não perdermos tempo de aula, enquanto isso aqui vai calculando, tá? Eu vou voltar lá para o nosso PowerPoint. Vou dar uma olhada aqui, estava... A ideia agora é pausa para o café.